Verso 1. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então, o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Essa é a palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem se sentar, meus irmãos. Primeiramente, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, celebrando a Páscoa, nesse mês que a gente completa um ano que nós estamos aqui. E tem sido uma bênção a gente poder partilhar da palavra de Deus, ainda mais num dia tão importante quanto o dia da Páscoa. Enfim, a gente vai falar muito sobre as mulheres hoje, a gente já vislumbrou um pedacinho disso na liturgia, quando as meninas trouxeram e paramentaram a mesa, né, representando isso. Na nossa tradição, o culto do domingo de Páscoa, ele é muito protagonizado por mulheres, por isso. Foram as mulheres que viram Jesus pela primeira vez, né? Então, quando a gente chega nesse dia, parecia que para aquelas mulheres que tudo, obrigado, meu irmão, que tudo estava acabado, que as esperanças, as alegrias tinham se dissipado naquele mar de tristeza. Isso aqui, foi falando? Ah, tá. A esposa é cuidadosa. Amor, tá com a coisa tapada. Obrigado, meu amor. As mulheres eram as únicas que estavam ainda preocupadas com Jesus, né? Os discípulos estavam ali escondidos na casa, enquanto as mulheres foram de madrugada no túmulo. Então o texto vai começar assim para nos mostrar que a ressurreição não vai nascer de uma fé forte, mas de um cenário, muitas das vezes, que a esperança já se dissipou. Eu não sei como você chegou aqui hoje, que nível de esperança você tem, mas o dia da ressurreição é um dia que demonstra para nós o quanto o Senhor é capaz de mudar as expectativas e nos dar esperança e vitória nos momentos mais nebulosos das nossas vidas. Então, e aqui talvez possa surgir uma objeção para nós. Talvez a ressurreição seja apenas uma forma de lidar com o luto, uma tentativa de dar sentido ao fim de uma história que deu errado. Muitos céticos dizem isso, que os discípulos começaram a ter aquilo que eles chamam de visões de luto, ou seja, aquela dor foi tão grande que eles começaram a, da própria cabeça, inventar que Jesus tinha ressuscitado. E a gente vai abordar um pouco disso hoje, inclusive, meio-dia vai sair um podcast, vou colocar lá no grupo, um podcast da nossa igreja, onde vai explorar um pouco mais teologicamente a ressurreição. Então, no caminho para casa, bota no carro, vai ouvindo. Tenho certeza que você vai se aprofundar ainda mais no que significa. Lá tem umas discussões bem legais sobre essas questões históricas, né? Jesus ressuscitou de verdade ou não? Como que a gente lida com os argumentos, né, que são jogados contra nós muitas das vezes? Enfim. Mas Mateus então vai construir uma narrativa a partir de pessoas tentando acreditar em algo. Ele não vai fazer isso. Ele vai começar com pessoas que já tinham desistido, pessoas que já tinham desanimado. Ele vai começar então a trabalhar esse cenário com algo completamente inesperado para aquelas mulheres, totalmente diferente. Eu queria convidar você para ler comigo do verso 1 ao 4 novamente, por favor. Café tá bom, hein?
Diz assim: depois do sábado, ou seja, depois do Shabat, do dia de descanso, pensa nisso. No primeiro dia da semana, bem cedo, ou seja, no oitavo dia, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. A cena então vai começar com silêncio, mas ela vai ser rompida de forma abrupta. Existe um terremoto, um anjo vai descer, vai remover a pedra e vai se assentar sobre ela. Eu queria trazer aqui algumas coisas. Na mentalidade judaica, a coisa mais impura que existia era a morte. Quando a gente pensa um pouco sobre puro e impuro, animais que a gente pode comer ou não, vou dar uma explicada rápida aqui. Por que a gente pode comer porco hoje em dia? Tem tudo a ver com a ressurreição, inclusive. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem perfeito, sem mácula, sem pecado. Coloca ele num jardim, um lugar onde o homem vai trabalhar. A gente às vezes acha que o trabalho é uma punição pelo pecado. Não. A punição pelo pecado é o trabalho ser como sustento. Antes o trabalho não era para sustentar, você não precisava trabalhar para sobreviver. Ou seja, o trabalho era um culto a Deus, era algo que você fazia para guardar o jardim. É como se fosse um hobby, né? A gente não precisa, é como se um dia a gente vai ver esse nome de Jesus na Nova Jerusalém, a gente vai poder fazer os nossos hobbies, trabalhar no jardim de Deus e não vai precisar mais tirar o sustento da terra. Então, Adão e Eva pecam, eles comem do fruto e Deus os expulsa. Então, a partir dali, o Senhor, e aí a gente às vezes tem uma visão meio severa de Deus, né? Deus passou a odiar a humanidade. Não. Deus passou a amar a humanidade a tal ponto que iniciou um plano para redimi-la. Então Deus começa a criar um relacionamento, mas é um relacionamento diferente. Como que era a impureza, o pecado era visto? A gente tem muito uma visão de punição, mas essa não era a visão das Escrituras. Essa não é a visão das Escrituras. O pecado, a impureza, era como se um quarto que Deus construiu, pintou, deixou tudo bonito, ele acabasse adquirindo mofo. E Deus é tão santo, mas tão santo, que ele não vai entrar no mofo. Então, primeiro a gente precisa limpar o mofo, deixar limpinho, para que ele possa entrar. Então, a partir dali, Deus vai tentando ainda assim estabelecer um relacionamento com os seres humanos através daquilo que a gente chama de sacrifício. E o sacrifício, a gente tem a ideia de que sacrifício é perda, né? Então eu perdi alguma coisa. Quando a gente pensa assim, nossa, eu fiz um sacrifício muito grande para comprar aquele carro. O que significa? Que a gente deixou de comprar algumas coisas, que a gente apertou o dinheiro que a gente tem na nossa casa, que a gente às vezes, né, deixou de fazer alguma coisa que a gente gostaria para poder comprar aquele carro. Então na nossa cabeça sacrifício é perda. Mas não tem nada a ver com isso na Bíblia. Mais uma coisa errada que a gente aprende, né? Sacrifício é um presente. A palavra sacrificar significa tornar santo. Então, na verdade, pensa na Páscoa. Aí quando a gente vai dar um chocolate para alguém, o que você tem que fazer? Você tem que ir na loja, aquilo te custa alguma coisa, custa dinheiro, você vai pegar aquele presente e vai dar para quem você ama. O foco não é a perda, é uma troca. Você vai trocar aquilo que é o seu dinheiro para dar um presente para aquela pessoa que você ama. Isso que é o sacrifício, né? Então Deus começa a fazer aquele sacrifício, depois ele vai encontrar mais tarde com Moisés e vai delimitar o Monte Sinai como lugar da presença. E aí vamos lembrar, quando a gente lê o Gênesis capítulo 1, a gente não percebe muito bem, mas o Jardim do Éden era numa montanha. Por quê? De lá nascem 4 rios. Onde que nasce rio, gente? Uma montanha. Então Deus ele vai se estabelecendo sempre numa montanha, num lugar alto. É por isso que Deus confunde as línguas em Babel. Porque é como se o ser humano quisesse construir sua própria montanha para chegar até Deus. Olha como que vai, a gente vai aprendendo as coisas na Bíblia, vai fazendo sentido, né? E aí Deus ele coloca a montanha como um lugar de santificação, um lugar onde não deveria existir nenhum tipo de pecado. A gente vê isso em Êxodo, a gente leu esse texto aqui também, um lugar onde o povo tinha que entrar, Moisés ia subir até um pedaço, o povo caminhava até um lugar, depois
Subiu os sacerdotes até um lugar, depois Moisés ia num lugar mais santo ainda. E lá, Deus falou, você vai me ver só de costas, vou passar na fresta, você vai me ver só de costas. E a partir dali, Deus fala que vai passar a morar dentro do acampamento, não apenas mais na montanha. Então Deus faz uma tenda, uma casa, para que ele pudesse morar. Olha só, isso muda completamente a visão que a gente tem de Deus. Não é aquele ser que estava morrendo de ódio porque nós pecamos. É um ser que, sendo santo, ele cria uma exceção, ele cria uma gambiarra só para ele poder morar. O Antigo Testamento é meio gambiarra mesmo, porque Jesus veio restabelecer a antiga ordem da presença de Deus no nosso coração de cada um de nós. Então ele cria, eu quero muito morar com vocês, mas não é bagunça. Eles vão ter que estabelecer um lugar, o sacerdote vai poder entrar no Santo dos Santos uma vez no ano, os sacrifícios são feitos desse jeito, a purificação tem que ser dessa forma, mas eu quero morar com vocês, eu quero estar com vocês. Então ele vai caminhando, vai tendo essa dinâmica de como a presença de Deus vai aparecendo dentro desse prisma do Antigo Testamento, a coisa vai se desenvolvendo. Depois nós temos o templo também de Jerusalém, que é aonde? Numa montanha, certo? E esse lugar é um lugar de extrema pureza. Então, por exemplo, os sacerdotes eles tinham todo um ritual, quem estava fazendo a leitura e chegou lá em Levítico, tem todo um ritual de como o sacerdote tem que estar preparado para poder entrar na presença de Deus. E a gente pensa às vezes em pureza como pecado, não é isso. Então, por exemplo, no caso do sacerdote, ele não podia ter relações com a sua esposa 7 dias antes. Isso não era pecado. Mas em relação à pureza diante do Senhor, ele tinha que estar em determinado padrão. Olha que interessante. E aí, qual que é a ideia? Ninguém podia tocar na Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança é um lugar puro. Se você tocar, o que acontecia? Você morria. Porque a impureza que você tinha não era uma vingança, tá, gente? Não era tipo assim, Deus está punindo. É a mesma coisa que um fio com 7.000 volts. O fio, se você encostar, ele está te punindo? Não. É uma consequência lógica de você encostar num fio de alta tensão. A Arca da Aliança era isso. Não era Deus punindo, mas era tão santo, mas tão santo, que se tu encostar, tu vai morrer. É uma consequência lógica daquela santidade. Então, ou seja, nada que estava impuro poderia tocar. E aí Deus, ele faz um plano, que é o plano da ressurreição de Jesus. Ele via seu próprio filho, que é totalmente puro. E no ministério de Jesus, o que Jesus começa a fazer? A mulher do fluxo de sangue toca Jesus, e ao invés de Jesus ficar impuro, é a mulher que é purificada. Jesus toca no cego, e o cego não podia entrar dentro do templo, por que ele era impuro? Porque ele representa a desordem. Ou seja, ele não tem visão. Ele representa a desordem do pecado. Então Jesus tocava no cego, o cego ficava curado. Isso já era um spoiler que ia acontecer. Então, Satanás, e o 1 Coríntios que a gente leu, se vocês prestaram atenção, o apóstolo Paulo vai dizer que o diabo não sabia o que Deus estava planejando. Ele estava meio confuso. Ele não estava entendendo o que Jesus era. É Deus mesmo? É o anjo do Senhor? O que ele era? Deus já fazendo aquela armadilha, colocando Jesus como uma grande isca. E aí o diabo vai lá e mata Jesus através das nossas mãos. E a morte é impura, não é verdade? Só que a morte, na morte de Cristo, decidiu então tocar na coisa mais pura que existe. E o que vai acontecer com a morte? Ela vai morrer. Olha essa inversão. Então Deus cria um plano, vai morte, encosta no meu filho. E é muito legal que a ideia de Jesus na árvore, tem um pai da igreja que fala isso, que Cristo é a árvore do conhecimento do bem e do mal para Satanás. Assim como Satanás tentou o homem, falando, come, o pai ficou assim, vai lá, mata meu filho, encosta nele. Ele vai lá e ele perde toda a autoridade. E Jesus passa a ser senhor de tudo. Olha só como que a ressurreição se torna uma coisa totalmente diferente. Então, o que acontece aqui? O lugar de morte, que era um cemitério, que é um lugar mais impuro que existe, é um lugar onde vai aparecer o quê? Um anjo. Onde tinham anjos mesmo? Em cima da Arca da Aliança. Agora está invertido. É por isso que a gente pode comer qualquer tipo de alimento, porque as distinções de pureza e impureza em Jesus acabaram. Agora é o invertido.
A ideia dessa distinção de comida na época de Israel era a ideia de que isso representava os judeus e os gentios. Mas agora isso não existe mais. Por que a gente pode comer porco? Vai ficar à vontade. Eu amo bacon, né? Torresmo, uma delícia, não sei se vocês gostam. Mas isso tudo representa essa grande transformação. Agora somos nós que contaminamos a morte. Somos nós que invadimos o inferno. Agora a gente toca nas pessoas e elas são curadas. Agora a gente toca nas pessoas e os demônios são expulsos. Agora o jogo virou, digamos assim. Como diz aquele ditado, o mundo dá voltas, né? Agora é a nossa vez. Então os guardas, eles são treinados ali para poder manter o controle, eles vão tremer e vão ficar como se estivessem mortos diante do que está acontecendo, não morrendo de verdade, né? Ou desmaiaram, ou ficaram ali. Imagina, gente, você está ali fazendo o seu trabalho, CLT, e aí aparece, do nada, abre o negócio, começa a sair luz. Eu iria desmaiar na hora. Em pé eu não ficava, né? Então eles vão desmaiar, vão ficar ali, vão sair correndo, outros evangelhos vão dizer que eles saem correndo. E Deus vai deixar claro, isso não é simplesmente uma continuidade natural da história, é uma intervenção direta de Deus. Então, aqui podem surgir talvez algumas perguntas naturais. Será que isso é um símbolo ou um evento real? Algo construído depois do que o fato ocorreu, né? Será que a ressurreição não poderia ser simplesmente uma invenção dos discípulos? Todo mundo aqui já teve algum dia uma crise de fé, né? Eu já tive vários. Todo mundo já se perguntou, será que esse negócio de Deus existe mesmo? Todo mundo aqui fez essa pergunta. Será que Jesus veio mesmo? Fica tranquilo, também já tive essas questões. Natural. E a gente pensar que não foi inventado? Enfim, naquela época tinham duas visões. Os saduceus, eles acreditavam que depois que eles morrerem, não existiria ressurreição. Eles viveriam com Deus, no paraíso, etc., mas não existiria ressurreição física. Isso acontecia porque os saduceus, eles eram influenciados, o Juan falou, por quem? Pelos gregos. E para o grego, ressurreição é ruim, porque na visão dele é o seguinte, eles achavam o seguinte: um dia um Deus muito mau criou, aliás, um Deus muito bom começou a criar o mundo, aí veio um Deus mau, ele corrompeu a criação desse Deus bom e colocou matéria. Por que eles pensavam nisso? Porque a gente fica doente, nosso corpo se machuca, se a gente cair da altura a gente morre. Mas aquilo que está no mundo das ideias, pensa o seguinte, pensa numa cadeira, porque todo mundo imagina uma cadeira, correto? Todo mundo aqui imaginou uma cadeira perfeita. Uma cadeira incrível. Mas se você começar a colocar essa cadeira no papel, ela vai começar a ter defeitos. A madeira pode quebrar se alguém sentar muito forte. Você pode pensar numa cadeira que é impossível quebrar, mas é impossível fazer uma cadeira que é impossível quebrar. Então eles pensavam assim, o mundo material é inferior. Então os saduceus, influenciados por isso, não acreditavam na ressurreição. Já os fariseus, eles acreditavam que a ressurreição seria real, mas aconteceria lá no fim dos tempos, lá no fim da história. Então, se os discípulos fossem inventar alguma coisa, eles talvez diriam que Jesus virou um anjo e subiu aos céus. Eles não iriam inventar e mudar totalmente a teologia da época e dizer que aquela ressurreição futura foi antecipada em uma única pessoa. Pensa o seguinte, é porque hoje em dia é fácil acreditar na ressurreição, mas pensa quando isso não aconteceu. É uma ideia que nenhum de nós teria, porque isso não passaria na cabeça de ninguém. Então eles começam a trabalhar fora que ninguém morreria e passaria tudo que passou. O apóstolo Paulo, sendo bam, podendo viver uma vida fácil como fariseu, decide colocar tudo a perder, a apanhar na rua, ser morto e não negar. Esse cara viu alguma coisa. Não sei se foi alguma música, algum pregador, que era tipo assim, o que Paulo viu, cara? O que Pedro viu? Já fez essa pergunta? O que eles viram? Porque foi tão intenso a vida dessas pessoas que eles viram algo muito real. Então, a questão é a seguinte. Muitas das vezes na nossa própria vida, quando uma situação chega ao fim, nós vamos também nos encerrando junto com ela. Nós vamos parando de esperar e assumimos que não há mais nada o que Deus possa fazer na nossa vida. Acabou, é o fim da linha. Chega, agora não dá mais. Então a questão para nós não é simplesmente uma dúvida intelectual, mas é uma expectativa moldada pelos nossos limites humanos. Mas eu queria te lembrar, não importa as questões que você tem vivido, sejam na sua espiritualidade, relacional, na sua fé, enfim, qualquer área.
o Senhor é capaz de trazer vida para nós. O Senhor é capaz de mudar a sua história, de remodelar suas esperanças, de fazer algo novo. Aquilo que foi perdido pela ressurreição será trago de volta. Né? Tem uma frase do Tim Keller, eu não anotei aqui, mas dizia algo como: a Nova Jerusalém é mais do que receber o que nós perdemos, mas viver a vida que nós sempre quisemos. É ter de volta todos que nós perdemos. Isso é muito forte. Então, assim, Jesus resolveu para nós o pior problema, a pior coisa que poderia acontecer conosco, que é a morte. E ele resolveu. Então, os nossos problemas são reais, mas eles não são definitivos. Queria convidar você a ler comigo versos 5 e 7, por favor. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Então o anjo vai falar diretamente àquelas mulheres, vai começar com uma ordem que eu queria repetir para você. Não tenha medo. Eu não sei se você está vivendo. Não tenha medo. Ele ressuscitou. Então ele vai, em seguida esse anjo vai anunciar: Jesus não está ali. Ele ressuscitou. Vocês podem olhar o túmulo vazio. Vejam. Um túmulo vazio com guardas romanos. O que isso representa? As autoridades já tinham imaginado a possibilidade do corpo de Jesus ser roubado. E colocaram guardas. As mulheres chegam lá, não tem guarda, não tem nada. E tem um túmulo vazio. Isso é exatamente porque N.T. Wright fala muito isso, né? O túmulo vazio realmente estava vazio, porque se não estivesse vazio, isso seria um argumento contra a ressurreição. Alguém diria: gente, é só ver o túmulo lá, Jesus está lá. É exatamente por isso que em Atos, os fariseus começam a elaborar outras ideias para poder falar sobre, para explicar que eles tinham roubado o corpo de Jesus ou qualquer coisa assim. Por quê? Isso é uma demonstração real de que o corpo realmente não estava lá. Porque se tivesse, seria uma outra questão. Então, o que isso diz também quando a gente pensa, às vezes, no nosso coração? O medo, então, continua sendo um elemento central para nós, tanto para quem crê, quanto para quem duvida. O medo, muitas das vezes, é uma constante na nossa história que nós precisamos aprender a superar no Evangelho. Medo da nossa morte, medo do nosso futuro, medo da perda, medo de não ter controle sobre a nossa própria vida. Todos nós aqui temos muitos medos. Lembra disso uma vez que a gente falou, né? Numa célula que eu pedi para o pessoal anotar o que faria você perder o chão se você perdesse. Se você perdesse essa coisa, sua vida ia acabar. Na verdade, ela é até mais forte. O que você perderia a vontade de viver se você perdesse? Aí foi todo mundo listando, né? Esses são os nossos medos. Consequentemente, também podem se tornar os nossos ídolos também, né? Então, muitas das vezes na nossa vida nós vamos preferindo explicações que vão cabendo no nosso entendimento, porque elas vão mantendo a nossa sensação de controle. Então, diante da incerteza, nós precisamos exercitar uma fé. Trazendo um exemplo aqui, né, de Carol. A gente foi na médica uma vez, graças a Deus estava tudo bem, mas olha só. Foi na médica, ela fez os exames, etc, e ela achou que o colo do útero de Carol estava muito curto, né, meu amor? E aquilo acabou com a gente, né? A gente começou a ficar preocupada. E eram 2 semanas que a gente tinha que esperar praticamente para poder fazer ultrassom, para poder ver. Então a gente ficou lá, meu Deus, orando todo dia. Aí eu não sei se foi um milagre, se estava curto mesmo, defesa do milagre, não dá para saber, né? Fomos fazer o exame, tudo normal, nada errado. Mas, gente, quanto medo eu senti. E era um medo tão visceral, é uma experiência muito estranha, porque eu não tinha controle de nada, não podia fazer nada a não ser orar. E muitas das vezes a gente vai tendo na nossa vida momentos assim, nós estamos totalmente fora do nosso alcance.
A única coisa que a gente pode fazer é confiar no Senhor. Então, muitas das vezes, nós vamos querendo um mundo previsível, mesmo que ele seja vazio de esperança. Mas nós somos confrontados a crer nesse Cristo que nos dá a esperança de volta. Então, a palavra de Jesus, não tenham medo, não é simplesmente um conselho emocional. É uma consequência da ressurreição de Jesus. Porque ele ressuscitou, nós não precisamos ter medo. Os nossos medos encontrarão na ressurreição final a resposta para todas essas nossas questões. Então, se Jesus vive e ressuscitou e nós cremos isso, então a realidade toda mudou. Mesmo que nós vivamos ainda num mundo de incerteza, a morte, o tempo, ele não é mais tão definitivo. Então, obviamente, nós continuaremos com medo. Mesmo ouvindo essa pregação, mesmo eu pregando essa pregação, eu continuarei tendo medo. Mas o Senhor nos dá a escolha de não sermos mais governados pelo medo, paralisados pelo medo, mas nós avançarmos mesmo com medo. Porque Jesus avançou com medo. Antes, naquela noite, ele estava suando sangue, mas ele caminhou com a cruz nas costas, levando a nossa cruz, mas também nos chamando a levar a nossa própria cruz. E aqui cabe uma reflexão, né? O Senhor nos manda a levar a nossa cruz, né? Mas eu faço uma pergunta para vocês. Jesus estava levando a cruz dele? Era dele ou era nossa? Então, quando ele manda nós carregarmos a cruz, não é a minha, é a de vocês. E vocês carregarem a minha, e vice-versa. A cruz que nós temos que carregar é a do outro, não é a nossa. E o outro carregar a nossa. É a ideia de nós sermos o último, como a gente tem falado aqui muito nessa semana. No Lava Pés a gente falou muito sobre isso aqui, né? Então a fé cristã não vai ignorar o medo, mas vai confrontar com o fato. A morte não tem mais a palavra final. Queria convidar você a ler comigo o verso 8 e 10, para a gente já encerrando. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Essas mulheres vão sair do sepulcro, vão sair com alegria, mas elas ainda não viram. Elas ainda não foram surpreendidas pela presença e a revelação de Jesus, mas mesmo assim, elas vão cumprindo a missão. Essa também deve ser a nossa postura. A gente fala sobre a ressurreição, mas é muito legal que o anjo, e é interessante que a palavra anjo significa mensageiro. Esse mensageiro vai dizer a mensagem do evangelho, a boa notícia. O rei ressuscitou. Vão aos seus irmãos e digam que ele ressuscitou. E essas mulheres vão. Mas elas não viram Jesus. Mas muitas vezes na nossa vida nós só queremos ir quando nós temos uma visão clara de Jesus. E essas mulheres, através do seu exemplo, vão nos mostrar que nós devemos ir mesmo se nós não estivermos vendo a solução. A gente pode ter recebido a notícia, e nós recebemos aqui a notícia, nós cremos na ressurreição, nós cremos que Deus é poderoso, nós cremos que Deus dá solução, mas nós somos chamados a mesmo assim avançar mesmo sem ver. E é onde que nós veremos a Cristo? Nós não veremos a Cristo na partida, quando nós chegamos no túmulo e recebemos a mensagem do mensageiro. Nós encontraremos a Jesus no caminho. Isso muda toda a nossa perspectiva, porque nós vamos achando e vamos tentando moldar a nossa vida e dar passos apenas quando aquilo está visível na nossa vida. Quando parece que o meu planejamento se encaixou perfeitamente, portanto, agora eu posso dar um passo de segurança. Mas a palavra vai nos indicar uma coisa diferente. Vá mesmo sem ver. Você vai me encontrar no caminho. E não é verdade?
todo mundo aqui que já viveu uma experiência assim, dando um exemplo de algo que eu já passei, alguns irmãos já passaram, estão passando e vão passar. Casamento. Se você for esperar tudo para estar pronto para tu casar, meu amigo, você está enrolado. Mas é onde que você encontra Cristo? No caminho. É no caminho que ele se apresenta, é no caminho que ele abre as portas, é no caminho que as coisas vão acontecendo, é no caminho. Então eu queria te incentivar. Não espere as coisas estarem perfeitas para você dar o seu passo. Ande, caminhe. Você vai encontrar a Jesus no caminho. Então, isso é interessante porque existe uma distância grande entre nós sabermos que ele vive e viver como alguém que encontrou o Cristo vivo. Tem coisas que não dá muito para a gente explicar, né? E esse mesmo padrão que acontece com essas mulheres, acontece com os discípulos no Evangelho de Mateus. As mulheres, e aí apóstolo, né? Apóstolo significa também mensageiro, né? Só que tem um significado maior, é um mensageiro de autoridade, aquele que foi enviado para anunciar uma mensagem real. Então Cristo enviou um primeiro mensageiro, um primeiro apóstolo, o anjo da cena. O anjo chegou, encontrou aquelas mulheres, passou a mensagem para aquelas apóstolas, que vão também entregar a mensagem. Tanto que essas mulheres são chamadas de apóstolas dos apóstolos, porque são elas que chegam com a notícia: o rei ressuscitou. E onde que eles vão encontrar Jesus? No caminho. Jesus também, assim como elas viram, não se apresenta naquele momento, no Evangelho de João. Outros evangelhos a gente tem cenas diferentes. Vai encontrar na Galileia. Ou seja, que a gente possa aprender a cada dia a não duvidar do nosso chamado. Cada um aqui tem um chamado. Para quê? Importa pouco. O que importa mais é fazer a vontade do Pai. Que nós não possamos ser como Jonas, que recebeu a mensagem, que era para ser um mensageiro, um ângelos, que fosse lá, um anjo, né? Pregar a libertação para Nínive. Mas ele decide fugir. Essas mulheres representam também um verdadeiro Jonas. E nós precisamos ser um verdadeiro Jonas. Nós precisamos entender que quando o Senhor nos chama para viver aquilo que Ele nos chamou, para o nosso chamado pessoal, aquilo que Ele colocou, as nossas responsabilidades, aquilo que a gente já sabe que tem que fazer, que nós possamos cumprir isso com dignidade, com amor. E você não vai encontrar todas as respostas no início, você só vai encontrar no caminho. Lembrando, falando de caminho, onde que o apóstolo Paulo encontra Jesus? No caminho. Como que o cristianismo era chamado, antes de ser chamado de cristãos? Os do caminho. Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então, na verdade, se Jesus é o caminho, nós já estamos vendo a Cristo, mesmo sem ver, porque já estamos caminhando. Nós já estamos no caminho. E é no caminho que nós reconheceremos a verdade. E reconhecendo a verdade, teremos vida. O caminho, a verdade e a vida. Então, que Jesus hoje para você seja esse caminho, essa verdade e essa vida. Você possa reconhecer que Ele te chamou, que Ele te ama. E existem sim até um chamado misterioso, né? Eu não sei tudo que Deus me chamou. Mas na hora certa eu vou saber. Mas já existem coisas que eu sei e que eu já posso caminhar. Seja na nossa comunidade de fé, servindo a igreja, seja na nossa família pregando o Evangelho, em lugares que o Senhor nos colocou, que tem pessoas que só vão poder ouvir o Evangelho através de nós. O Senhor não colocou você no seu ambiente à toa. Você está lá para anunciar o Cristo. Ah, mas eu vou ser envergonhado. Vai. Dê graças a Deus. Isso é uma honra. É uma honra ser zombado pelo nome de Cristo. É uma honra ser escarnecido. Ser motivo de piada porque a gente serve a Jesus. É uma honra. Porque Ele foi motivo de piada para nos salvar. Ele subiu aquele caminho de cruz inteiro, levando tapa, levando cuspida, chicotada, arrancando a barba dele.
sofreu uma tortura totalmente desnecessária, morreu asfixiado. A tortura foi tão grande que ele morreu em 3 horas, gente. A crucificação era feita para você ficar uns 3 a 4 dias vivo sofrendo. Jesus morreu em 3 horas. Ou seja, massacraram Jesus. Como que eu vou olhar para isso e eu vou ter vergonhinha de falar de Jesus? Isso não faz sentido. Ah, mas aquela pessoa não vai falar comigo, então não fala, irmão. Tudo bem. Aí vem aquela questão, não tenho medo. Não tenho medo de ser sinal de bênção no lugar onde Deus te colocou. Não tenho vergonha, porque essas mulheres, que naquela época o testemunho de mulher não era válido. Existia uma questão judicial. Se aparecesse uma mulher como testemunha, ela não era considerada no julgamento. Mas quem que Jesus chama para anunciar? As pessoas com menos credibilidade. Aquelas mulheres não tiveram vergonha. E não tiveram vergonha, talvez, de quando elas falaram para aqueles discípulos. Eles devem ter rido delas. Ah, vocês estão malucas. Vocês estão viajando, vocês estão chorando demais, estão muito emocionadas, acabou. Bom dizer isso para você. Mas não desanime. Se Cristo não teve vergonha de nós não podemos ter vergonha dele. Ele fala uma palavra muito forte, né? Parafraseando. Aquele que tem vergonha de mim, eu terei vergonha dele no último dia. Olha, como isso é forte. Então não tenhamos vergonha, anunciemos. Cristo está vivo, ele mudou a nossa história, pode mudar a vida de muitas pessoas. Então, que a gente possa viver isso. Semana que vem, dia 11, inclusive todos aqui estão convidados. Eu vou fazer uma festinha de aniversário. Estou vendo um lugar ainda, vou botar as informações. Mas vai ser uma célula. Eu vou usar meu aniversário de isca mesmo, tá? A ideia é essa mesmo. Convidar algumas pessoas e a gente vai começar a fazer algumas células no sábado. E nós vamos precisar de casas para nos receber. Não vai ter casa fixa. Prega o evangelho na sua família, na sua casa. Chama os seus amigos da faculdade que acreditam em Jesus. Não tenha vergonha de ser cristão. É uma honra. É uma honra. Amém? Estou recapitulando aqui. Nós primeiro vimos que Deus age quando tudo parece encerrado, não a partir da nossa expectativa, mas da sua própria iniciativa. Existe esperança para mim, existe esperança para você, mesmo que você ache que acabou, não acabou. Como diz aquele ditado, só acaba quando acaba. E Jesus considerou, resolveu para nós que não vai acabar nunca. Então nós vimos que a ressurreição não é apenas uma ideia para confortar, mas é um fato que confronta o medo e o nosso ceticismo. Jesus ressuscitou de verdade. Nós vimos que tudo isso não termina em informação, mas num encontro vivo com Cristo. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês refletirem. Primeira, será que nós temos tratado como definitivo aquilo que Deus ainda pode transformar na nossa história? Será que você talvez tenha considerado que acabou a sua situação? Será que nós temos reduzido a ressurreição a uma mera crença religiosa, sem permitir que ela confronte a forma como nós vivemos todos os dias? Será que nós estamos vivendo guiados pelo medo, mesmo dizendo que nós cremos em um Cristo que venceu a morte? Será que nós temos nos escondido atrás de dúvidas, explicações ou distrações para nós evitarmos uma rendição real a Jesus? Enchermos de desculpas, eu não posso por isso, eu não posso por aquilo. Nós podemos nos enganar, mas nós nos enganamos a Deus. Será que nós conhecemos a mensagem, mas ainda não nos encontramos de fato com a pessoa de Jesus? Queria que você refletisse. E algumas sugestões. Primeiro, trazer diante de Deus aquilo que já foi considerado encerrado na sua história e voltar a orar com honestidade sobre isso. Só Deus pode dizer que acabou, não é você nem eu. Confrontar medos reais à luz da ressurreição, reconhecendo que eles ainda têm governado as nossas decisões. Confronte, questione os seus medos. Nós muitas das vezes não questionamos o nosso questionamento contra Deus, né? A gente questiona Deus, mas a gente não questiona o nosso questionamento contra Deus. Buscamos, às vezes, terceira coisa, buscar um relacionamento com Cristo que vá além de uma mera informação, criando espaços reais de encontro com Ele na nossa vida. E por último,
dar um passo concreto, real, factível, de obediência, mesmo sem ter todas as respostas organizadas, porque você encontrará Ele no caminho. Amém? Queria pedir para vocês abaixarem suas cabeças para que a gente pudesse orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença para Te pedir, Senhor, que primeiramente o Senhor perdoe a nossa incredulidade. Muitas das vezes nós temos nos colocado em uma posição de questionar a Tua presença, questionar a Tua verdade, mas o Senhor nos ensina que nós precisamos crer e confiar que o Senhor é fiel e justo e que ressuscitou por nós para nos dar uma vida nova, uma vida diferente, uma vida na Tua presença. Que nós possamos, Senhor, nesse domingo de Páscoa, termos o nosso coração cheio de esperança, temos o nosso coração, Senhor, cheio da Tua palavra, que nós possamos crer que o Senhor verdadeiramente ressuscitou, o Senhor verdadeiramente está agora sentado à direita de Deus Pai, governando todas as coisas. E nós cremos, Senhor. Nós cremos que um dia o Senhor retornará. Nós cremos que um dia o Senhor invadirá esses céus, que um dia o Senhor acabará com a morte, que um dia o Senhor acabará com as diferenças entre as pessoas, que um dia o Senhor acabará com a miséria, que um dia o Senhor acabará com todo o nosso pecado, Senhor. Nós viveremos aqui eternamente, não haverá nunca mais morte. Nós viveremos como no jardim, e melhor do que no jardim. Porque o jardim era apenas um jardim com a Tua presença, mas nós viveremos em uma cidade com a Tua presença. Que nós possamos hoje, vislumbrando a cidade celestial, olhar para a cidade de Teresópolis, Senhor. Para as pessoas que moram aqui, daqueles que nós conhecemos e precisamos pregar o Evangelho, precisamos parar de ter vergonha de anunciar a Tua palavra e precisamos, Senhor, com coragem falar que o Senhor ressuscitou e trazer para elas a luz que brilha no nosso coração. Mas também para aqueles que precisam, Senhor, que passam necessidade, que o Senhor possa nos usar, Senhor, como uma igreja que não simplesmente faça cultos aqui, mas que possamos abençoar pessoas que estão de fora, Senhor. Que o Senhor mude o nosso coração. Que essa Páscoa seja uma Páscoa cheia de transformação para a nossa vida. E que a nossa história seja transformada, Senhor. É isso, Jesus, que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.